E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então estamos aí para mais uma aula, né, sobre crimes contra o patrimônio, né? Então na aula de hoje nós vamos trabalhar o crime de roubo, né? Roubo é um crime muito importante aí nos concursos, na faculdade, enfim. Então é importante você, né, estudar bem esse crime. Então se você vai estudar direito penal, parte especial, o crime de roubo é um dos principais, né? Super importante, assim como também o furto, né? Então, provavelmente, né, vamos trabalhar esse tópico de 20 minutos, né? E mais um tópico de 20 minutos, vamos trabalhar algumas jurisprudências aí bem interessantes, né? Do STJ, STF, tá? E houve mudanças, né? Agora, recente, com o pacote anticrime, né? Agora, em 2019, nós vamos trabalhar aqui também, beleza? Então, antes de mais nada, vamos ler lá o artigo 157, né? Fala subtrair, então o verbo, da mesma forma que o furto, aqui também nós temos uma subtração, tá? Então, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, né? Então, reclusão de 4 a 10 anos e multa, né? Então, o roubo é um crime de elevado potencial ofensivo, né? Pena máxima ultrapassa 2 anos, né? E a pena mínima ultrapassa o patamar de 1 ano, né? A pena mínima é de 4 anos. Então, sequer cabe aqui a suspensão condicional do processo. Então, é um crime de elevado potencial ofensivo, tá? Em relação à classificação, que é muito importante, eu gosto muito de trabalhar classificação na parte especial, tá? Porque através da classificação você consegue estudar vários pontos, né, da conduta, né, do crime em si, do tipo penal. Então, é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Não exige a qualidade específica do sujeito ativo do crime. É um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira. Eu posso usar uma arma de fogo, eu posso usar uma faca, eu posso não usar nada. Falar para o pessoal, ou você me entrega esse celular ou eu te arrebento inteiro. Uma grave ameaça, né? Então isso aí também configura o crime de roubo, né? É um crime material, tendo em vista que para a sua consumação exige a ocorrência de um resultado naturalístico, tá? Então, um crime material. Outro ponto é um crime instantâneo, né? Tem um momento consumativo específico, quando há a inversão da posse da coisa mediante um emprego de violência ou grave ameaça. Vamos trabalhar isso, tá? Mais à frente. É um crime plurissubsistente, tendo em vista que admite o fracionamento da conduta da execução, logo cabe a tentativa. É um crime de dano, sim, ele proporciona uma real ofensa ao bem jurídico tutelado, e é um crime unissubjetivo, porque ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, né? Vamos trabalhar o roubo majorado pelo concurso de pessoas. No âmbito dessa majorante, nós teremos aí um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário, mas em regra, o roubo, na forma geral, é um crime unissubjetivo, né? Então ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, também chamado crime de concurso eventual, tá? Primeiro ponto importante aqui, pessoal. Antes de adentrarmos, né, no tipo penal, vamos falar sobre algumas circunstâncias importantes, né, do crime de roubo. Primeiro ponto, a aplicabilidade do princípio da insignificância, né? Vimos lá no furto que o princípio da insignificância é plenamente aplicável, né? Então nós temos os vetores, que nunca é demais lembrar, né? Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses são os chamados vetores, né, idealizados lá pelo Supremo Tribunal Federal, também chamados de requisitos objetivos do princípio da insignificância, beleza? E há também os requisitos subjetivos, né? Valor sentimental da coisa, situação financeira, né, da vítima e outras mais, né? Agora, ponto importante é que o princípio da insignificância, ele não é aplicável em condutas criminosas em que a violência ou grave ameaça, né, são elementos do tipo, né? Então, de cara você já percebe que
no roubo, né, que o crime de roubo, ele não comporta, certo, a aplicação do princípio da insignificância. Então, não é possível a aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo, né, pessoal? Então, se analisar os vetores, mínima ofensividade, né, nenhuma periculosidade, jamais. O roubo, ele tem uma alta periculosidade no âmbito da sociedade, tá? Outro ponto também, nós estudamos lá no furto, vimos lá um furto privilegiado, né? Então, desde que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa furtada. Então, será que aqui no roubo eu posso aplicar, ter um roubo privilegiado, desde que o agente seja primário e o valor e a coisa, né, subtraída, roubada, seja de pequeno valor? Será que é cabível o roubo privilegiado? Não, certo? Não é cabível, a doutrina e a jurisprudência não aceita isso, tá? Do chamado roubo privilegiado. Então não existe roubo privilegiado, tá bom? Isso aí também é muito importante, tá? Já adentrando aqui no tipo penal, né? Que é muito importante analisar, a primeira coisa, o verbo é subtrair. Quando fala subtrair, né? Eu vou retirar da esfera, né, de vigilância da pessoa um bem móvel, uma coisa móvel, e essa coisa móvel ela tem que ser alheia. Então, veja bem, da mesma forma que no furto, no roubo, o objeto material do crime é coisa móvel alheia. Leia-se, o roubo, a tipificação do crime do roubo visa tutelar um crime contra o patrimônio, sim, então tutela, né? Bem móvel, então bens móveis, beleza? Então isso é importante. E no âmbito desses bens móveis nós temos a propriedade, certo? E nós temos a posse legítima, tá? Então nós temos aí a propriedade e a posse legítima. Então imagine se nós temos, digamos que eu tenho um veículo, meu veículo, eu sou vítima de roubo, um sujeito vem com arma de fogo, né, aponta para mim, né, e exige que eu entregue o veículo. Eu vou lá e entrego o veículo, né, roubo consumado. Ele vai embora, estaciona o veículo num bar, né, para beber, e lá nesse bar alguém vai lá e põe a arma nele e exige o veículo. Ele vai e entrega esse veículo. Será que esse criminoso, ele é vítima desse segundo roubo? Não é. Sabe por quê? Porque a posse dele é ilegítima. Quem é a vítima desses dois roubos? Eu sou a vítima dos dois roubos. Interessante isso, né? Então, aquele que pratica o segundo roubo, né, que rouba o ladrão que rouba ladrão, né, ele pratica o roubo normalmente. E a vítima disso aí sou eu, não é o sujeito ali que detém uma posse ilegítima da coisa. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, subtrair coisa móvel alheia, então coisa imóvel, um imóvel não pode ser objeto material do crime de roubo, né? Até aproveitando essa questão do bem jurídico, o roubo também é chamado de crime complexo, né? Seria complexo porque tutela mais de um bem jurídico, eu tenho a liberdade de vir, né? Porque de certa forma há um constrangimento ali no momento da prática do roubo, como também eu tenho a tutela do patrimônio. Se nós avançarmos, como nós temos a violência como meio de prática do roubo, o roubo também, de certa maneira, tutela a integridade física. E eu vou além, nós temos o roubo qualificado, né, ali pelo resultado morte, né? Então, nada mais que o latrocínio. Então, o latrocínio, né, sem dúvida, certo? Há também a tutela, tá? A tutela da vida, né? Então, há a tutela do bem jurídico, vida humana extrauterina. Então, é um crime complexo. No outro ponto, também diz que o roubo é um crime complexo, porque eu tenho junção de dois crimes. Eu tenho, por um lado, um furto, né? E, por outro lado, eu tenho um constrangimento ilegal, né? Então, seria um crime complexo. Então, isso aí também é bem interessante, tá? Então, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Nada mais, isso é o que? É o animus rensi habend, animus rensibi habend, né? Que nós trabalhamos, inclusive, no furto. Então, há também aqui no roubo. É o ânimos de assenhoramento da coisa, né? Então, ele tem esse ânimos de assenhoramento para si ou para terceiro. Então, isso é importante também aqui na prática do roubo, né? Então, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Grave ameaça, né? Enfim, né? Tem que ser uma ameaça realmente que seja possível de ser realizada, é claro. E a violência à pessoa é de diversas formas, né? Então, a gente ele pode derrubar a pessoa, mas é óbvio que se ele pratica uma violência tão gravosa que ocasiona lesão grave ou gravíssima, nada impede que ele venha responder pelos dois crimes, tanto pelo roubo como também pela lesão corporal grave ou gravíssima, tá?
Aí, né, continuando no tipo penal, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. Duas coisas importantes, né? Primeiramente, quando fala daqui da violência, como nós trabalhamos agora, fala-se que há uma chamada violência própria, né? E a violência imprópria. Isso é muito importante, porque há o chamado roubo próprio, né? E o roubo impróprio. O caput, né? O caput aqui do Código Penal, do artigo 57, ele trata do chamado roubo próprio, tá? Então, o roubo próprio está aqui no caput, né, que eu acabei de ler para vocês, do artigo 157 do Código Penal. Então, por que é um roubo próprio? O roubo próprio é aquele em que a violência ou a grave ameaça ela é empregada antes da subtração da coisa, tá? Então, o roubo próprio é aquele em que a violência ou a grave ameaça, ambas são empregadas antes da subtração da coisa. Então, veja bem, se eu chego no sujeito e falo, olha, passa tudo aí, meu amigo, passa tudo, passa, ele me entrega, o que é isso? Roubo próprio, eu aplico a grave ameaça antes da subtração. Então, eu aplico a grave ameaça, o sujeito me entrega os bens, né? Porque eu estou exigindo, é óbvio, estou o ameaçando, e com isso nós temos o roubo próprio. A subtração ela é posterior ao emprego da violência ou grave ameaça. Então, digamos que eu já chego batendo na pessoa, derrubo ela no chão, né? Pisoteio ela, subtraio carteira, celular, enfim. Então, é o chamado roubo próprio. Então, eu estou ali empregando a violência, né? Antes da subtração da coisa, beleza? Já no roubo impróprio, que é do parágrafo 1º, né, já aproveitando, já ler para vocês, fala assim, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, né? Então, digamos que eu vou ali, o roubo impróprio nada mais é que um furto que não deu certo, né? Então eu vou ali e subtraio a moto, a bicicleta do agente. Aí vou lá, subo na bicicleta, tô indo embora, o furto está consumado. Teria da amócio, né? Então a inversão da posse da coisa, acabou. E essa posse não precisa ser nem mansa e nem pacífica. Então, subo nessa bicicleta e vou embora, né? Vou embora. Aí o sujeito, peraí, o que é isso, amigo? Sai correndo atrás de mim, né? Consegue me abordar, eu vou lá e saco uma faca. Falo, ó, é o seguinte, fique aí, se você vier aqui eu te furo. Olha só, né? Com isso, eu estou, né, aplicando, empregando a grave ameaça posteriormente a subtração da coisa, visando o que com isso? Assegurar a posse, a detenção desse objeto, né? Então, nisso eu tenho o chamado roubo impróprio. No roubo impróprio, o agente ele emprega a violência ou grave ameaça após a subtração da coisa, visando assegurar a impunidade ou a detenção do bem para si ou para terceiro. Isso é o roubo impróprio. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Roubo próprio, emprego de violência ou grave ameaça precedente aí a subtração da coisa. Já no roubo impróprio, a violência e grave ameaça, ambas são empregadas posteriormente à subtração da coisa, em que o agente ele visa o que com isso? Assegurar a impunidade, né, ou a detenção do bem, beleza? Então isso é chamado roubo impróprio, tranquilo? Ponto importante, né? Além dessa distinção, nós temos a chamada violência própria e nós temos a chamada violência imprópria, né? Isso é interessante. Por quê? Vamos lá. O que é a violência própria? A violência própria é a violência que todo mundo conhece, né? Então eu vou lá, esbofeteio a pessoa, derrubo ela no chão, né? Dou um soco nela, dou uma paulada. Então a violência própria é a violência que é de conhecimento médio, né, de toda a sociedade. É aquela que você observa, você percebe ela, né? Você vê, né, essa violência. Tranquilo? É chamada violência própria. Já a violência imprópria é aquela em que o agente ele emprega um meio insidioso, né, um meio não perceptível, né, em que ele, com isso, ele reduz ou até anula a capacidade de resistência da vítima, né? Então veja só aqui no caput do artigo 157, na segunda parte, olha o que ela diz. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, né? Teve uma situação aí recente, né, de um CEO que andava nos ônibus com alguns chocolates, né? E nesses chocolates ele colocava, se não me engano era... Deixa eu lembrar aqui, meu Deus, era...
esqueci, era um remédio bem forte mesmo, que a pessoa tomava, aí ele tirava, né, era um sonho de valsa, ele tirava a parte de cima, né, do sonho de valsa, tem aquele miolo ali, né, então ele colocava o remédio por cima e fechava, né, colocava o chocolate por cima e depois embrulhava novamente, né, que dá pra fazer esse sonho de valsa, é bem fácil. Então, a pessoa, ele no ônibus viajando, né, ele oferecia esse sonho de valsa, né, às pessoas comiam e depois de um tempo apagava, ficava lá dormindo ou quase que dormindo mesmo, mas sem condição nenhuma de oferecer resistência muitas das vezes. E o que ele fazia? Ele aproveitava isso e subtraía objetos das pessoas. Pessoal, isso nada mais é que um crime de roubo, certo? Próprio, mediante o emprego de violência imprópria. Interessante, né? Então, ele está fazendo justamente o que prega aqui o parágrafo 2º, a segunda parte do caput do artigo 57, quando diz, depois de haver por qualquer meio reduzir a possibilidade de resistência, né? Então, ponto importante aqui, a violência imprópria, né, que é essa situação que eu falei para vocês, ela é totalmente cabível no roubo próprio. Então, o roubo próprio, ele pode ser praticado tanto mediante violência própria, como também mediante violência imprópria, certo? Ah, professor, mas e no roubo impróprio? Será que é cabível a violência imprópria? Não é cabível, certo? No roubo impróprio, somente admite a chamada violência própria. Aí você, ai meu Deus, professor, meu Deus, isso aí, né? Agora enrolou tudo de vez, eu não sei para onde vai, eu tô confuso, né? Enfim, calma, né? Fique tranquilo, tenha fé, fique calmo. Vamos lá, vamos recapitular. O roubo próprio ele pode ser praticado tanto mediante violência própria, como também mediante violência imprópria, certo? Já o roubo impróprio somente comporta violência própria, não comporta violência imprópria, certo? Então imagine só no roubo impróprio, o sujeito, né, na situação da bicicleta, tô ali na bicicleta e tal, aí ele vê, minha bicicleta aí, que é isso? Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar um veneno pra ele, né? Ó, toma aí um formol pra você apagar aí. Não tem cabimento. Realmente a violência imprópria, ela tem que anteceder a subtração do bem, né? Então a violência imprópria, ela visa justamente o quê? Reduzir a capacidade de resistência da vítima, para que posteriormente o agente ele possa, de forma bem tranquila, subtrair, né, os objetos, né, a coisa móvel alheia, dinheiro, joias, enfim, o carro, sei lá, né? Tá? Então é importante essa diferença do roubo próprio, do roubo impróprio e também essas circunstâncias que envolvem as chamadas violências própria e violência imprópria, beleza? Então, mais um detalhe aí de suma importância, né? Ponto importante também, o roubo é um crime doloso, ele não admite a forma culposa, é um crime eminentemente doloso, então não é possível a modalidade culposa do crime de roubo, tá? Outro ponto, nós trabalhamos lá na aula de furto, chamado furto de uso, né? Que é possível desde que respeitados alguns requisitos, né? Mas será que é possível o roubo de uso? Será que essa possibilidade do roubo de uso, eu vou lá e pego violência, grave ameaça, pego o objeto só emprestado, dou uma voltinha e devolvo. Então será que é admissível esse roubo de uso? Não é, tá? Então o roubo de uso é crime de roubo, então não tem essa, né? O fato do agente devolver o bem, isso pode beneficiar ele ali na dosimetria da pena, enfim, mas não livra ele de responder pelo crime de roubo, certo? Então a conduta não será atípica, muito pelo contrário. Conduta típica, ele responde sim pelo crime de roubo, é roubo consumado, certo? Roubo consumado. Então isso aí, né, é muito importante também, né? Então já trabalhamos aqui roubo próprio, também trabalhamos o chamado roubo impróprio, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe, né? Já falei sobre roubo privilegiado, não pode, grave ameaça, trabalhamos também, né? A caixa da violência, tá. Pessoal, vamos lá. No parágrafo 2º, né, aqui do crime de roubo, nós temos algumas situações interessantes, né? Tanto no parágrafo 2º como no parágrafo 2º-A, nós temos o chamado roubo majorado, tá? Roubo majorado. Antes disso, né, só para deixar claro, a diferença
É importante traçar algumas distinções aqui. Primeiramente, antes de tomar uma aguinha aqui rapidinho. E outra coisa, essa camisa não é do Palmeiras, viu? Antes que alguém fale aí, não é do Palmeiras, é do México. Eu não sou palmeirense. Nada contra quem é, óbvio, respeito sua opinião, né? E, enfim. Mas não sou palmeirense, aqui é a camisa do México, tá? Do México. Calma aí que eu sou da nação rubro-negra, né? Flamengo e tal. Então, trabalho com Palmeiras. Mas vamos lá. Pessoal, primeiramente, a diferença entre o roubo e o furto. Acho que tá bem tranquilo, né? No furto nós temos o ato de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Tranquilo. O que é isso, né? No furto não há violência grave e ameaça. Então não há violência grave e ameaça no crime de furto, certo? Já no roubo, nós temos o quê? O crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, para ser roubo, o agente ele tem que empregar ou a violência, seja própria ou imprópria, ou a grave ameaça, certo? Que ele vai se enquadrar ou no roubo próprio ou no chamado roubo impróprio, conforme nós trabalhamos aqui, tranquilo? A distinção entre o crime de roubo e o crime de extorsão, artigo 158, que é o próximo crime que nós vamos trabalhar, né? Se a gente for ver lá, analisar o crime de extorsão, lá tem o ato de constranger, né? Mediante violência, grave ameaça, enfim. Já o roubo, eu tenho o ato de subtrair. Então, na extorsão não há subtração, né? Na extorsão, o que acontece? A vítima, ela entrega a coisa, ela colabora com a gente. Então, na extorsão, a colaboração da vítima, ela é imprescindível, ela é necessária para que a empreitada criminosa obtenha sucesso, né? Diferente do roubo. No roubo, a colaboração da vítima ela é dispensável, é prescindível, não é necessária, né? Desnecessária a colaboração da vítima. Ela pode até colaborar, mas isso é dispensável. Se ela não colaborar, ó, passa lá aí, minha filha. Ah, não vou passar não. Eu vou lá, derrubo a mulher no chão, tomo o celular da mão dela e vou embora. Acabou, o crime está consumado, certo? Na extorsão não, você fala assim, olha, passa esse cheque aí, você vai preencher esse cheque, né? Se você não preencher e me entregar o cheque assinado, eu te mato. Ah, professor, isso aí é roubo, tá na cara. Não é. Tem um crime de extorsão mediante grave ameaça, certo? Crime de extorsão, artigo 58. Na extorsão, a coisa tem que analisar o seguinte, nesse contexto, a colaboração da vítima é necessária? Então, nessa situação, nós temos aí claramente um crime de extorsão. Não é necessária a colaboração da vítima. Houve subtração, beleza, crime de roubo, tá? Então, essa diferença entre a extorsão, o roubo, entre o roubo e o furto é de suma importância, tá? Para você aí não confundir ambos os crimes, tá bom? Pessoal, vou encerrar esse bloco. No próximo bloco, vamos começar a trabalhar as majorantes do crime de roubo, muito interessante, tem muita jurisprudência importante para a gente trabalhar aí, do STF, do STJ, então vai ser bem legal, tá bom? Então, encerra esse bloco e até daqui a pouco.